Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e o vídeo de hoje é mais um daquele quadro que parece sempre estar morto, mas sempre volta. E como vocês viram pelo título, o Biografia e Fatos de hoje é sobre os Sobs. Passo à frente, eu passo pente, eu destravo e agarro que é meu por semente, rima quente. Guilherme Alves Roberto, ou simplesmente Sobs, nasceu no dia 31 de maio de 1995 em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ou seja, atualmente ele tem 25 anos. E antes de conhecer os Sobs, antes temos que saber um pouco mais do Guilherme. E vamos começar lá na sua infância. Bom, ele teve uma infância comum, como a da maioria dos moleques da época dele, sonhando em ser jogador de futebol. E sua infância se resumiu a isso, ir pra escola e de lá pular pro campinho para treinar. E ele se esforçava muito por esse sonho, era escola cedo e futebol à tarde e à noite. Mas não foi só de futebol e escola que se deu sua infância. Óbvio que sempre sobrava um tempinho e ele gastava esse tempinho na rua brincando com os amigos. E ele me descreveu essa fase de sua vida como muito vivida e muito boa, pois foi um período bom, sem grandes necessidades e principalmente de paz. O que foi muito diferente de sua conflituosa adolescência que falaremos já já. E foi ainda na infância onde ele teve seus primeiros contatos com a música. Ele era um moleque que ouvia música sempre que dava, mas ele ainda não era do rap, ele era do pagode. Ele era muito pagodeiro e ouvia pagode na mesma proporção que ouve rap hoje em dia. Vendo seu apreço pelo pagode, seu padrinho decide dar um cavaquinho a ele. E aí o Sobs foi à loucura e se apaixonou pela música, pois ele sempre que sobrava um tempo ia treinar uns sons com um livro de cifras que ele havia comprado numa banquinha de revista. E ele chegou a se desenvolver bem, aprendendo diversas paradas fodas. Enfim, em resumo, sua infância foi boa, bem tranquila, em contraste ao que estava por vir. Sua adolescência, que foi bem conturbada, foi a época onde ele deixou o futebol simplesmente por falta de interesse e passou a se envolver com bebidas, cigarros, drogas e foi cada vez mais se afundando. Daí pra frente foi só ladeira, chegando a frequentar uns rolês muito pesados. E como se já não estivesse ruim o suficiente na rua, em casa surgiram diversos problemas familiares que só pioraram a situação. Mas esse período não foi longo e logo ele se achou e conseguiu se desvincular de muitas dessas coisas. E a vida melhorou e foi se ajeitando. Já na virada para a vida adulta, ali com os 17 anos, ele foi se inserir de fato naquilo que mudaria sua vida. Nessa fase, ele conheceu de fato o rap. Isso se deu graças ao seu irmão mais novo, que já curtia uns sons e tals, e ele sempre que colava com seu irmão e os amigos que eles tinham em comum, ouviam rap e até se arriscavam em umas rimas. E a brincadeira foi ficando séria, e eles acabaram formando um grupo de rap, o Marginaleda. E assim, ele foi se introduzindo cada vez mais na cultura, se relacionando também com pichações e tudo mais. E o vulgo Sobs surge nesse período, como um alter ego, como um nome artístico mesmo. Quanto ao grupo de rap que ele fazia parte, a princípio ele nem rimava nem nada, só ia pelo rolê para dar um apoio pra rapaziada. Até que em um certo dia, ele escreveu uma parada, mostrou pros moleques que imediatamente o colocaram no som, e desde então ele não parou. E ele, assim como seu grupo, trabalharam muito para consolidar o grupo e propagar o nome deles. E assim eles fizeram, lançaram diversos sons e colaram em muitas rodas de rima. E paralelo à música e ao seu sonho, ele terminou a escola e ele demonstrava à sua família que não iria fazer faculdade, que ele queria viver de seu som. E obviamente ele não teve apoio de ninguém, nem moral nem financeiro. E para sustentar seu sonho, ele começou a trampar. Primeiro como vendedor de uma loja de roupa, daquelas comuns, de rua mesmo. Depois ele foi trampar como caixa em uma lotérica. E por fim trampou um longo período como taxista. Esse período durou até o início do ano passado, época onde ele conseguiu finalmente viver de música. Bom, voltando ao seu antigo grupo de rap, com o tempo eles foram conquistando certo reconhecimento ali na região deles. E por coincidência, naquela mesma área existiam diversos outros grupos de rap tentando alcançar o mesmo objetivo. Dentre esses grupos, havia um chamado Caneta Beats, que era o grupo do produtor Peu.
Ali, tanto o Marginaleda, grupo do Sobs, quanto o Caneta Beats, grupo do Peu, viram a oportunidade de se unir e formar uma banca, o que deu certo por um certo período, mas logo muitos conflitos de interesses surgiram e o grupo se dissolveu. E aqui era o momento perfeito para ele desistir de seu sonho. Tudo que ele havia lutado por anos havia acabado, mas ele não desistiu e seguiu lutando. Nessa época, ele se aproximou muito do Peu e juntos produziram várias e várias faixas. Logo entra mais um nome para desenvolver os trabalhos, o T Pires, que já havia produzido alguns videoclipes para a banca que o Sobs e o Peu faziam parte. Logo depois, o T Pires conheceu o China e decidiram então formar a Clã. Sabendo da qualidade dos Sobs, eles acabaram o convidando para fazer parte do projeto e logo contrataram. E foi no início de 2018 que ele lançou seu primeiro som pelo selo, a faixa Seja Águia, em parceria com o Dus. Resistência de um submarino, meu bonde que chacoalha, pique boi bandido, quem fica de pé, hein? A partir dali, tudo foi história, foram inúmeros projetos de sucesso, como as faixas Farsa, Nunca gostou da gente essa vida de fazer, tirando onda de anos à frente, mas a conta é zerada. Safadinha, nada me incomoda, só quando tu manda tira a mão daí, é uma gracinha. Bandida, Se foda tudo eu vou te ver, bandida, passa a quarentena com você. 21, Maconha e gin, não vou vomitar se precisar tomar Dramin. Gatinha, Eu sou Fred porque todo hit que sai dá milhão. Prometi pra mãe que só volto com o bolso lotado, talvez um rolê no Faustão. e seu último lançamento, a faixa Lobo Guará. Disfarçando a forma que me sinto, que me importa hoje é só grana no bolso, roupa cara em tudo que me visto. Solo, ele lançou poucos trabalhos e que se concentram em seu álbum de estreia lançado em 2019, intitulado de Tudo Por Causa de Mim. Vamos ouvir algumas faixas aí. Eu ouvido, eles não têm teto de vidro, falam mal só que eu duvido. Acredita em mim, mulher, já foi minha primeira namorada, eu balanço e caio se tu vier. Esse álbum foi muito importante para o seu reconhecimento e para uma formação de uma fanbase, pois esse álbum deu identidade aos Sobs. E bom, atualmente ele vem entregando o que mais se consome na indústria da música, trabalhos com uma estética mais pop. E mesmo entregando isso, ali dentro ele vem impondo originalidade e muito de sua personalidade. Enfim, ele se considera também um mano muito estudioso, que busca sempre as melhores referências de fora. E apesar de todo esse estudo, ele planeja se aprofundar ainda mais na música, num todo. Ele me disse querer aprender a tocar vários instrumentos, a fim de aplicar em seus sons um leque ainda maior de possibilidades. Assim como também planeja se desenvolver na produção, a fim de no futuro ele mesmo produzir seus sons. Quanto ao futuro de suas obras, especificamente, ele planeja ainda esse ano, se tudo ocorrer bem, lançar um EP, que serviria como um aquecimento ao álbum que ele pretende lançar em 2021. E bom, como fiz com o Soz e o Suete, farei agora algumas perguntas ao artista e lerei sua resposta. A primeira pergunta que fiz a ele foi como ele descreveria sua musicalidade. E ele me respondeu o seguinte, abre aspas, considero minha musicalidade bastante carioca e tenho a maior satisfação disso. Eu sei que consigo trazer o Rio de Janeiro nas minhas letras, nos meus flows, na minha voz. Tudo por influência do que eu escutava mais novo, dos lugares que eu frequentei a vida toda. Fecha aspas. Por fim, a segunda e última pergunta foi como ele se descreve, como é o Sobs no dia a dia, e ele me respondeu o seguinte, abre aspas, meu estilo de ser é bem de boa, tenho meus problemas, minhas ansiedades, minhas insônias, mas sou um cara de boa, tenho muito mais amigo do que inimigo, sou muito mais querido do que odiado, muito mais provável que eu esteja sorrindo do que puto, cultivo mesmo estar com os fechamentos, família, bebendo qualquer coisinha, fumando qualquer matinho e nenhum problema que não possa ser resolvido. Fecha aspas.
Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, que tenham curtido. Queria antes de encerrar o vídeo agradecer ao China e principalmente aos Sobs pelo material e pela paciência. Enfim, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.